Muito bem, que a nossa tentativa aí de fazer o máximo para vocês terem nosso material, classe de catecúmenos, e a gente vai falar sobre o credo apostólico. Aqui está ele, todo, né? Vocês já conhecem. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Esse é o nosso credo apostólico. Uma diferença entre o que a gente acredita e o que o romanismo ensinou por muito tempo é que o credo é de fato uma afirmação de fé, de crer. Daí a palavra credo. Ele é apostólico porque ele advém, ele é oriundo, ele é, vamos dizer assim, retirado dos ensinamentos dos apóstolos, né? Ele é inferido dos ensinamentos dos apóstolos, mas ele tem a ver com uma afirmação e não com uma oração, ok? Então, que isso fique aí bem nítido já de início, né? Quando a gente recita o credo apostólico, nós estamos afirmando a fé e não orando essas palavras. Vamos ver um pouquinho de história do uso do credo apostólico. É essencial que os crentes entendam a necessidade de confessar sua fé. Aqui está o texto de Mateus que nós lemos e está o texto de Romanos 10:9, que diz que com a boca nós confessamos, com o coração nós cremos. Então há uma necessidade mesmo premente de que os cristãos professem a sua fé. Toda confissão pública da fé deve ser feita com sinceridade e deve vir acompanhada de uma vida de compromisso com os valores do reino de Deus. A igreja vem usando o credo apostólico quase desde o seu começo, muito antes que existisse o romanismo. O credo não é mais do que um resumo do que a Bíblia ensina. Ainda que o credo seja importante, é a Bíblia que possui autoridade final e divina. O credo está subordinado à palavra de Deus. Então é importante que os crentes percebam o quanto o credo provê um maravilhoso recurso para confessar os pontos principais da fé. Então, algumas coisas que devem ser levadas em consideração. É muito importante saber o que nós cremos, o nosso isto cremos, né? A nossa confissão de fé, mas essa expressão escrita, ela nem se assemelha à Bíblia, ela não se iguala à Bíblia, ela está submetida à Bíblia, ela é menor do que a Bíblia, não é? Isso tem que ficar muito claro. Ela não ultrapassa a Bíblia que é a autoridade final, a Bíblia que é a palavra de Deus. O credo apostólico é uma tentativa de explicar os pontos principais das Escrituras em relação à nossa fé, né? Somente isso, mas a Bíblia não é complementada, não é ultrapassada, nem amparada pelo credo. Pelo contrário, o credo é todo amparado e baseado na Bíblia Sagrada. A origem do credo apostólico. Por dois motivos se faz necessário o surgimento do credo. Primeiro, a expansão missionária da igreja fez obrigatório o surgimento de uma declaração de fé básica para instruir os candidatos aí ao batismo. Ou seja, as pessoas
estavam aderindo à igreja, queriam ser batizadas e deveriam saber onde estavam entrando, que fé estava professando, já que a igreja teve um avanço missionário grande, começou a crescer, muita gente começou a aderir à fé. Segundo, a heresia obrigou a igreja a definir claramente a sua fé. A expansão da fé cristã colocou a igreja em contato com muitas culturas e filosofias pagãs que ameaçavam introduzir-se no meio do povo de Deus. Claro, quando a igreja se espalha pelo mundo, ela sai do movimento ali judaico, né? E ela começa a atingir a Grécia, né? Por Corinto, por outras cidades, já depois a Ásia, pelas 7 igrejas ali nas 7 cidades, e começa a entrar no mundo gentil. As heresias começam a serem aí percebidas, e alguns combatiam o que a Bíblia ensinava, e uma declaração de fé fazia diferença no que o povo de Deus acreditava e no que o mundo pagão acreditava. Então, um outro motivo era para se posicionar frente às heresias e para que o povo soubesse a diferença no que cria e no que estava ouvindo aí no mundo afora. Não sabemos quem ou que pessoas escreveram o credo, mas não há dúvida de que sua origem remonta a tempos antiquíssimos. Por exemplo, tão antigo como o ano de 107 d.C., quando Inácio, o bispo de Antioquia, expunha a doutrina verdadeira contra as heresias. Já era uma preocupação dele, e alguns historiadores dizem que ele já usava elementos do credo apostólico para combater as heresias dos seus dias. Então não é uma coisa de agora, não é uma coisa que nasceu com a igreja romana, não é uma coisa que nasceu com a igreja presbiteriana ou com a igreja luterana ou episcopal. É um documento antiquíssimo. Conteúdo do credo apostólico. O conteúdo do credo apostólico é inferido da doutrina apostólica. Uma comparação entre os textos da Escritura demonstrará que a semelhança entre até mesmo as palavras que são ditas na Escritura e a linguagem que é usada no credo, né? Que a linguagem do credo estava na boca da igreja primitiva. Era mais ou menos o que a igreja primitiva, os irmãos, os cristãos da igreja primitiva falavam, diziam naquele momento histórico. É possível perceber pelos textos de Romanos 1, de 3 a 4, 8, 34, 1 Coríntios 15, de 1 a 4, você pode perceber esta aproximação. Se você ler estes textos, vai ver que há semelhança com a linguagem aí do credo apostólico. De fato, a confissão da igreja era simplesmente a pregação da igreja. Por isso, tem suficiente direito de ser chamado apostólico, por isso a gente chama credo apostólico. Calvino não se preocupava em saber quem era o seu autor. Para ele, o importante era que o mais importante que devemos saber é que ele, o credo, que nele se encontra resumida e de modo claro toda a história da nossa fé, e que nada contém nele que não possa se confirmar com sólidos e firmes testemunhos da Escritura. Isso está no livro Institutos da Religião Cristã de Calvino, não é? No capítulo 2 aí, vocês podem depois aí conferir. E aí a gente vai começar a estudar, queridos, ponto a ponto, não é? Aí as afirmações do credo apostólico. Primeiro diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra.